Saúdo com alegria e com afeto Dom Damasceno, cardeal emérito de Aparecida, digníssimo filho da nossa amada arquidiocese, Dom João Batista, nosso núncio apostólico. Saúdo meus irmãos auxiliares, os padres, diáconos. Saúdo de forma muito especial hoje os ministros extraordinários da comunhão eucarística, que estão celebrando o seu jubileu. Saúdo a cada um, a cada uma. Saúdo também as autoridades presentes. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o Corpus Christi, manifestando nossa fé pública na Eucaristia, nesse ano jubilar, em que somos convidados a sermos peregrinos da esperança. Celebramos também o jubileu dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Celebrar a Eucaristia enche o nosso coração de esperança, nos dá a certeza da presença do Senhor no meio de nós. É Ele vivo e presente no meio de nós, que nos dá esperança para as pequenas coisas do dia a dia e ainda para a eternidade. Esperança para a nossa própria vida, pois quem come deste pão viverá eternamente. O evangelho da multiplicação dos pães se inicia com uma necessidade. Jesus tinha acolhido a multidão, lhe falava do reino de Deus e curava os que precisavam. A tarde vinha chegando, estamos aqui também numa tarde tão bonita, onde o sol, com sua beleza toda, nos iluminava. A tarde vinha chegando. Os 12 se aproximaram de Jesus e lhe disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Coloca uma situação real, que era a situação daquela multidão que necessitava de abrigo, que necessitava de comida. E apresenta uma saída bem humana: despedir a multidão. Despede a multidão. Os apóstolos têm uma atitude paralisante diante da insuficiência dos meios. Temos só 5 pães e 2 peixes. Jesus tinha um olhar maior, mais profundo. Jesus olha a realidade, olha mesmo a insuficiência a partir de Deus. É o próprio Filho de Deus. E por isso tem um olhar mais profundo, um olhar abrangente, um olhar a partir de Deus. Esse texto nos alerta, amados e amadas de Deus, para a pequenez das nossas concepções, das nossas iniciativas, da nossa própria cosmovisão. Deus intervém nas Sagradas Escrituras quando existe a falta de algo ou a impossibilidade humana. Quando o ser humano não é capaz de responder às situações, Deus vem sempre ao nosso encontro. Quando nos falta algo, Deus vem ao nosso encontro. Jesus faz uma provocação para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. A provocação não deve ser vista como uma falta de realismo de Jesus. Para os apóstolos, o pouco que possuem não basta. Mas para Jesus, ao invés, o pouco basta a quem crê na onipotência de Deus e na força do amor. O homem tem sempre pouco nas suas mãos. Se colocado em relação com as necessidades do mundo, com as necessidades da história, tem sempre pouco dinheiro, pouca esperança, pouca coragem, pouca criatividade, poucos meios, pouca paz. Nós vivemos no mundo agora assolado por tantas guerras.
mas bastam quando são fecundados pela onipotência da fé e do desejo de condividir. Quando nossas atitudes são meramente humanas, correm o risco de se tornarem infrutíferas. Essa realidade nos faz colocar todo o nosso trabalho, tudo aquilo que fazemos, todo o pouco que faremos e que parece sem significado diante do Senhor. É Ele que multiplicará nossos 5 pães e 2 peixes numa abundante refeição. Diante da cegueira dos discípulos, Jesus toma nas mãos aquele pouco que se tem. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Esta multiplicação dos pães alimentou a multidão, mas ela é um sinal que remete à celebração da Eucaristia, onde uma comunidade de fé e necessitada de salvação celebra a Eucaristia, onde o próprio Senhor ressuscitado se dá aos discípulos na caridade perfeita da Eucaristia, e se dando a nós na caridade perfeita da Eucaristia, permanece no meio de nós. Também quem se relembra aquela narrativa dos discípulos de Emaús, quando eles pedem para Jesus: permanece conosco. O Senhor permanece no meio de nós, na caridade perfeita da Eucaristia. Ele nos alimenta, Ele vem ao encontro da nossa fraqueza, Ele nos alimenta. Ele pode ser encontrado nos nossos sacrários, onde nós podemos colocar diante dele nossas dores, nossas alegrias, nossas esperanças, nossas faltas, tantas necessidades que temos, onde a presença dele enche o nosso coração de esperança, onde ele é a própria esperança no meio de nós, onde a presença de vocês, ministros extraordinários da comunhão eucarística, levando aos doentes, levando aos necessitados, enche o coração de tanta gente de esperança, porque podem ali viver da presença do Senhor. Vieram à igreja, frequentaram nossas comunidades, mas agora lhes falta algo. Lhes falta o dom da saúde, ou lhes falta algo que não os permite vir à comunidade, e onde a igreja vai ao encontro desses irmãos, onde a igreja vai ao encontro desses irmãos através de vocês, através do ministério de vocês, onde a igreja lhes leva, lhes dá aquilo de mais bonito, de mais profundo, de mais rico que ela tem, Jesus Cristo, a Eucaristia, onde leva consolo, leva esperança na vida dessas pessoas, leva a caridade de Cristo. Como é importante, meus queridos ministros, o ministério de vocês. Quanto bem vocês fazem com a vossa presença simples, mas alegre, evangelizadora. É esta realidade, amados e amadas de Deus, que encontramos também na comunidade de Corinto, onde o apóstolo transmite o que recebeu do Senhor. Isto é tradição. Narrar o que recebeu implica coligar a Eucaristia que celebramos com aquele gesto que Jesus realizou na última ceia. Quando celebramos a Eucaristia, não fazemos algo que nós inventamos hoje. Não, a igreja celebra a mesma Eucaristia que recebeu de Jesus através dos apóstolos. A igreja celebra
aquilo que ela recebeu do seu Senhor. E aquilo que ela recebeu do seu Senhor, ela celebrará até o fim dos tempos. Porque é mandato do Senhor. Somos inseridos numa corrente que remete ao próprio Jesus. Aqui está a força e a vitalidade daquilo que a igreja faz. Por isso a Eucaristia é cume e fonte da vida da igreja. Na Eucaristia, a igreja tem o próprio Cristo, seu maior tesouro, como nos narra o apóstolo, como nos narra São Paulo. Este pão é o corpo de Cristo e este vinho é o sangue de Cristo. Isto é o meu corpo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Jesus fala aqui de algo bem concreto e imediato: pão e vinho, alimentos essenciais para um judeu, para uma família judeu, que se tornam o seu corpo, que se tornam o seu sangue. A palavra corpo significa carne, a pessoa viva, a humanidade de Jesus entregando-se inteiramente pelos discípulos, entregando-se inteiramente por nós, que hoje somos os seus discípulos. Como se entregará todo inteiro na cruz. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Identifica o vinho com o sangue de Jesus, simboliza aqui toda a pessoa. Este sangue é o sangue da nova aliança. A aliança faz a ligação profunda que unia o antigo Israel com Deus e o fazia seu povo. O dom de Cristo, sacrificado por nós, tem como fim, tem como finalidade a criação do novo Israel, que somos nós. A aliança recorda o incansável amor com que Deus, desde a criação, tratou o homem, o ser humano, como amigo. Prometeu uma salvação depois do pecado, escolheu os patriarcas, libertou Israel do Egito, o acompanhou pelo deserto, lhe introduziu na terra e lhe abriu a esperança do Messias e do dom do Espírito Santo. A aliança plasma, momento por momento, toda a existência de Israel, prometida como nova e eterna aliança na pregação dos profetas. Esta é vista como um princípio divino, que reside na profundidade dos corações e de dentro do mais profundo do coração orienta e influencia toda a vida. Coligando a Eucaristia com a aliança, Jesus quer dizer que a Eucaristia nos doa força, nos doa coragem, para nos deixarmos totalmente atrair pelo amor, pelo movimento do amor misericordioso de Deus, anunciado no Antigo Testamento, celebrado definitivamente na Páscoa e que culminará na plenitude escatológica, na espera de sua vinda gloriosa. Por isso, amados e amadas de Deus, celebrar a Eucaristia nos dá a grande esperança, porque nós temos essa esperança, essa certeza do Senhor que caminha conosco. E quem tem essa certeza de que o Senhor caminha consigo, traz a esperança no coração, traz o coração cheio de esperança. A pior coisa é quando alguém perde a esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós vamos perdendo a capacidade de viver, nós vamos perdendo a capacidade de agir, nós vamos perdendo a capacidade das pequenas e grandes ações que fazem a diferença. Nós vamos perdendo a capacidade de transmitir a vida, nós vamos perdendo a capacidade de cuidar da nossa casa comum, nós vamos perdendo a capacidade de fazer o bem. Mas quem vive da esperança vai criando cada vez mais a capacidade de fazer o bem, de esperar, de projetar a vida, porque o ser humano foi criado para viver com esperança. Não existe vida humana sem esperança. Na Eucaristia celebramos
o memorial da nova e eterna aliança. Celebramos aquilo que somos, povo da nova e eterna aliança. Em cada Eucaristia, nós celebramos a nossa identidade, nós celebramos aquilo que somos. Somos envolvidos na dinâmica do seu amor misericordioso. Tocamos o ápice do amor de Cristo por nós. Nas palavras de Bento XVI, em sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. Amor em sua forma mais radical. A cruz é o momento do ápice do amor de Cristo. E se em cada Eucaristia nós celebramos o sacrifício do Calvário, nós celebramos o amor de Cristo. Nós celebramos o mistério do amor de Cristo. A Eucaristia está intimamente coligada com o amor de Cristo. Sim, na Eucaristia celebramos o ápice do amor de Cristo. A cruz foi o ápice do seu amor por nós. Por isso torna-se contrassenso celebrar a Eucaristia sem caridade, celebrar a Eucaristia sem amor. É aquilo que São Paulo censurou na comunidade de Corinto. Uma comunidade que estava celebrando a Eucaristia, mas não amava, mas tinha perdido a capacidade de amar. Celebrar a Eucaristia sem amor é contrassenso, é trair o mistério que se celebra, porque nela experimentamos e vivenciamos a caridade de Cristo. O amor que celebramos e recebemos por sua natureza pede para ser comunicado a todos. Por isso a Eucaristia é fonte e ápice não só da vida da igreja, mas também da missão da igreja. Porque o amor dilata o coração, porque o amor dilata a existência. Uma igreja autenticamente eucarística é uma igreja missionária, é uma igreja em saída, é uma igreja que vai ao encontro dos irmãos, das irmãs. A missão nasce da experiência do amor de Cristo celebrado, recebido e vivenciado em cada celebração eucarística. A experiência do seu amor nos abre a dinâmica do amor, torna a nossa existência dom de amor. O amor de Cristo dilata o coração, insere a existência humana na dinâmica do êxtase, do sair de si, se tornando dom de amor na evangelização, na missão, na caridade da vida do dia a dia, no cuidado da casa comum. Diz Bento XVI, não poderíamos abeirar-nos da mesa eucarística sem nos deixar arrastar pelo movimento da missão, que partindo do próprio coração de Deus, visa atingir todos os homens. Assim, a atenção missionária é parte constitutiva da forma eucarística da existência cristã. Amados e amadas de Deus, a atenção missionária é parte constitutiva da forma eucarística da existência cristã. Uma existência eucarística é uma existência missionária. Uma existência eucarística é uma existência que testemunha Jesus Cristo, que anuncia Jesus Cristo, que anuncia o seu amor, que vai ao encontro dos outros, das outras, que cuida da casa comum. Uma existência eucarística é uma existência que se torna êxtasis. Estamos celebrando, repito de novo, o jubileu dos ministros, existência eucarística, onde o amor de Cristo deve tomando forma a partir da nossa existência, através da nossa existência sendo dom. E a existência tem que ser dom na evangelização, na missão. Cada católico, que cada um de nós vive da Eucaristia, e quem vive da Eucaristia tem que se colocar no caminho da evangelização, da missão,
de fazer da vida um dom, levando esperança, a grande esperança do Evangelho, a tanta gente que perdeu a esperança. Cada cristão é missionário, na medida em que se encontrou com o amor de Cristo, na medida em que vive do amor de Cristo. Todos somos chamados a dar aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que sem olhar as nossas imperfeições, nos oferece a sua proximidade, a sua palavra, a sua força e dá sentido à nossa vida. Não devemos ter medo dos nossos meios, da pobreza dos nossos recursos, dos nossos poucos recursos, ou até do nosso pequeno número. É a presença do Senhor no meio de nós, na caridade perfeita da Eucaristia, que transforma a nossa situação e faz que da nossa pobreza possamos alimentar uma grande multidão. É Ele. Quando nós queremos agir por nós mesmos, nós corremos o risco de nos tornarmos pelagianos, porque achamos que somos nós que fazemos. Mas quando nós colocamos o nosso pouco à disposição de Deus, à disposição de Jesus Cristo, o grande acontece. A multiplicação dos pães acontece. O grande do reino de Deus toma forma. Este é o grande convite dessa noite para cada um de nós. Colocar o nosso pouco à disposição de Deus. Eu tenho pouco, Dom Paulo. Mas coloquemos o nosso pouco à disposição de Deus. Cada um, da sua pobreza. Naquela multiplicação dos pães, só tinha 5 pães e 2 peixes. E ali alimentou uma multidão que passava de 5.000 pessoas. Quando o nosso pouco é colocado nas mãos de Jesus, o nosso pouco se torna muito. O grande do reino de Deus acontece. Que a Eucaristia nos ajude nesse ano da esperança, nos ajude nesse ano jubilar a colocar sempre o nosso pouco à disposição de Deus, na certeza de que nas mãos de Jesus o nosso pouco torna muito e o grande do reino de Deus acontecerá. Amém.